Agora seja a boca de Deus na vida dele, diga assim: o seu segundo semestre vai ser extraordinário. Olha para outra pessoa e diga: o segundo semestre desse ano na sua vida vai ser o melhor, porque Deus prometeu e Ele é fiel para cumprir. Obrigado, pastor André. Eu estou com muita expectativa e já estou vivendo em meio aos louvores e sentir muita presença de Jesus. Como eu amo estar nesse lugar. E há pouco tempo agora, quem falou também? Quem? Ah, Tia morreu? E eu estava com o pastor André falando: olha só que legal, o pessoal está dentro do jogo, mas é muito mais que um jogo, é comunhão, é mesa. E o pessoal ama Jesus acima de tudo, viu, gente? Dizem que o Brasil é a terra do futebol. Não, o Brasil é a terra da família. E nós cremos na palavra, no poder de Deus. Eu queria nessa noite também ser profeta na sua vida, convidar você a fechar os seus olhos. Por um momento, você veio neste lugar porque Deus tem promessas, Deus te trouxe aqui. E como eu gostaria que o coração de cada um estivesse queimando nesse momento, queimando por Jesus. Porque uma promessa, ela é poderosa e ela já se cumpriu. A qual Jesus foi crucificado na cruz, ressuscitou para nos dar uma vida e uma vida eterna. E nós aqui, quando estamos aqui, nós estamos vivendo um tempo. Eclesiastes 3 diz: tempo de nascer, tempo de morrer. O que é mais precioso na nossa vida hoje? Nada é mais precioso do que Jesus. Seus olhos fechados. E nós iremos contigo, amado amigo, retornaremos ao lugar ao qual pertencemos. E nós iremos contigo, amado amigo, retornaremos ao lugar ao qual pertencemos. Você pode cantar? E nós iremos contigo, amado amigo, retornaremos ao lugar ao qual pertencemos. Cristo é tudo. Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Cristo, a beleza revelar. Cristo, Cristo. Jesus está nesse lugar. Eu queria dizer uma coisa para você nessa noite. Deus não te escolheu por falta de opção. Deus não te escolheu por falta de opção. Eu queria compartilhar, sendo muito objetivo nessa noite. Eu não combinei palavra. Geralmente quando eu convido pastor para pregar, eu não determino para eles o que eles devem pregar, eu deixo eles ser usados pelo Espírito Santo. E quando o pastor André estava comigo conversando ali atrás, realmente a palavra ela se alinha, porque Deus ele faz tudo perfeito. Eu queria compartilhar com você um texto muito conhecido que está lá em Lucas capítulo 5, versículo 1 e diante. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré. O lago de Genezaré, é o mar da Galileia. E
Quando eu estive em Jerusalém, a gente pôde contemplar esse lugar e começar a imaginar que naquele lugar Pedro andou sobre as águas, tantos milagres aconteceram. E o que age no meu coração é que muito em breve nós vamos retornar para Jerusalém, mas eu não vou sozinho, eu vou com vocês. Amém! E uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Uma multidão. Então, ele viu à beira do lago 2 barcos. Quantos barcos, gente? 2. Deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes, fazendo manutenção nas suas redes. Entrando em um dos barcos, o que pertencia a Simão, Pedro, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava um pouco. Tendo acabado de falar, disse a Simão, Pedro: vá para onde as águas são mais fundas e lancem as redes para que a pesca. Lancem as redes, volta ali que eu li errado. Lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, trabalhamos muito a noite inteira. Ele está dizendo: nós tentamos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu que está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixe, que o segundo semestre vai acontecer isso na sua vida, que as redes começaram a se romper. Então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram ambos os barcos a ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, ajoelhou-se aos pés de Jesus e disse: afasta de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. Como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será o quê? Pescador de homens. E o 11, eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Muito forte essa palavra. Só que hoje eu não quero falar muito sobre essa multiplicação. Eu quero falar sobre uma escolha. Porque a Bíblia é muito clara no versículo 2 em dizer que tinham quantos barcos? 2. Mas Jesus escolheu o barco de quem? De Pedro. E isso é muito interessante porque não foi falta de opção. Foi por um propósito. Não foi falta de opção que Jesus entrou no seu barco, no barco da sua família e escolheu vocês para viver o extraordinário. Não foi falta de opção porque nós gostaríamos de ser alguém que nós não somos, mas nós não entendemos que nós somos preciosos e Deus tem um propósito para nós também. Um propósito que nesse segundo semestre, hoje é dia de ambiente profético, já foi pregado, porque no segundo semestre desse ano nós vamos viver o propósito de Deus nas nossas vidas, em nome de Jesus. Oh, glória a Deus! E Deus não escolheu Pedro por falta de opção. Deus não escolheu você por falta de opção. E a grande realidade é que nem você escolheu ser crente. Nem você escolheu estar aqui. Porque lá em João 15:16, por favor. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi. Nem nós escolhemos, nós aceitamos uma escolha. Não escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Você está aqui porque você aceitou uma escolha. A escolha que nós aceitamos é de um Deus poderoso. Se você voltar um pouquinho no livro de Lucas, você vai ver Jesus sendo batizado, você vai ver Jesus sendo levado para o deserto pelo Espírito. Você vai ver Jesus com muita autoridade, expulsando demônios, manifestações, opressões. Mas agora você vai ver um Jesus poderoso, que já era muito conhecido, com uma multidão comprimindo ele. E Jesus, na sua estratégia, escolhe um barco. Ele tinha opção, sim ou não? Mas ele escolheu o barco de Pedro.
Ele tem muitas opções, mas Ele escolheu o teu. Ei, casal, por favor, casal, pega a mão da sua esposa, levanta assim, por favor. Jesus escolheu vocês. Vocês aceitaram Jesus. Sabe para quê? Para Jesus restaurar casamentos nessa noite aqui. Para Jesus trazer de volta alegria para os casais nessa noite aqui. Eu não sei porquê, mas eu estou falando para os casais que hoje Jesus está restaurando o casamento, está limpando o seu coração, está tirando as mágoas, as feridas, porque Ele tem um plano na sua vida em nome de Jesus. Inclusive hoje nós tivemos um café aqui para os casais. Eu falei muito sobre bônus. As mulheres que não vieram, perderam. Porque quem veio de manhã, os maridos já fizeram pix para as esposas. Quem não veio aqui de manhã, tem um casal que não veio de manhã aqui? Vocês perderam, mulheres, de ganharem pix, que o seu marido ia fazer um pix para você. Na próxima café para casais, por favor, venha em nome de Jesus. Mas essa escolha de Deus, ela é soberana. A escolha de Deus, ela é soberana e tem um propósito. Ele escolhe segundo o seu propósito, é claro que ele escolhe assim. E Jesus não escolheu Pedro porque Pedro era um ótimo pescador. Jesus escolheu Pedro porque ele tinha um propósito. Talvez tem pessoas que entraram aqui que não estão conseguindo abrir os seus olhos espirituais mais para entender que Deus tem um plano, Deus tem um propósito para você. E às vezes nós gostaríamos de ser alguém, como eu gostaria de cantar como a Lidiane, como eu gostaria de pregar como fulano, como eu gostaria de ter o abraço que o pastor Carlos tem, o Márcio tem, como eu gostaria. Você só vai ficar nessa como gostaria, porque você não conseguiu entender o propósito que Deus tem na sua vida. Mas o meu propósito é tão pequeno, pastor, porque eu sou um cara que arruma um fio aqui. Você é muito importante nessa obra, e quando você arruma esse fio, isso faz com que a igreja funcione e nós consigamos ganhar almas para Jesus. Pastor, eu espero não dá tempo. Eu só sigo a água, pastor, eu só fico lá na frente. Esse trabalho que você faz é grandioso para que essa obra continue avançando e a gente consiga ganhar almas para Jesus. Desistindo do propósito, ou talvez você até já desistiu de tanto querer ser alguém, de tanto querer fazer aquilo que os outros fazem. Eu quero fazer que nem fulano. Você pode ter aqui referências, tudo isso você pode, mas eu quero te dizer que você guarda algo muito especial dentro de você. Você tem um potencial que você só precisa colocar nas mãos de Jesus, priorizar Jesus, porque Ele já escolheu. Ele tinha muitas opções, Lucas, ele tinha muitas opções, meu irmão, ele tinha muitas opções, Alice, mas Ele escolheu você. Ele entrou no teu barco para fazer uma obra na tua casa, Ele entrou no teu barco para levar você para fazer coisas grandiosas. Ele entrou no teu barco, Alessandra, para dizer: Alessandra, o ambiente que tu vai pisar, eu vou te usar, eles serão mudados, eles serão transformados. Jesus escolheu você mesmo com muitas opções. Amanhã nós estaremos indo para o hospital. Eu já estou com muita expectativa. Alguém vai comigo amanhã no hospital? Sabe por quê? Porque Deus nos escolheu para uma grande obra. Deixa eu mostrar para vocês aqui o resumo do mês. Tem aí o banner. Com muita alegria eu mostro que esse mês nós conseguimos bater o recorde. Esse mês nós conseguimos fazer isso. Nós conseguimos ficar ali no equilíbrio da cesta básica, 50 cestas básicas. Mês passado foi 700 e poucas refeições, esse mês foi 1.000 refeições, 1.008. Mês passado foi 1.000 e alguma coisa que eu não guardei. Nesse mês foi 2.840 que nós investimos em famílias. Porque mesmo tendo muitas opções, Jesus escolheu a casa da família para fazer a diferença nessa nação. Jesus escolheu pastores, obreiros, você que faz a diferença nesse lugar para fazer o quê? Fazer a diferença, tocar em almas, tocar em vidas. Ele tinha muita opção, mas Ele escolheu você. Ele tinha muitas opções, mas Ele escolheu Lisandro. Porque
porque tu é precioso nas mãos de Jesus. Eu falava aqui na nossa escola de voluntário que muitas vezes pessoas chegam aqui muito gratas, muito felizes, mas outras muitas vezes chegam pesadas, cheias de problema, carregando peso, e a gente precisa respeitar as duas pessoas, porque nem sempre nós estamos bem. Mas existe um propósito que ele está acima daquilo que nós estamos sentindo, porque o nosso momento ele não define o nosso destino. O momento é difícil, mas o teu destino é maravilhoso. O segundo semestre já começou e vai ser um semestre abençoado na minha vida e na sua vida. Quem crê, diga aleluia, glória a Deus. A lógica aqui é Pedro pegar, lavar suas redes, fazer a manutenção e ir embora. Porque existe alguém frustrado aqui, alguém que tentou a noite toda e não pegou nada. E o mais interessante é que o barco de Pedro estava vazio. Jesus não escolheu um barco cheio para entrar, ele escolheu um barco vazio de alguém que estava vivendo uma frustração, de alguém que tentou a noite toda e entrou nesse barco. Talvez as nossas embarcações estejam cheias de pecado, cheias de orgulho, cheias de vaidade. Talvez hoje é noite de nós esvaziar a nossa embarcação, porque ele diz: eis que bato a porta, aquele que abrir, eu vou entrar, eu vou cear com ele vai cear comigo, ou seja, aquele que abrir a porta eu vou entrar, eu vou transformar, eu vou salvar. Será que hoje não é noite de você pegar a tua embarcação, jogar fora o orgulho, jogar fora o egoísmo, jogar fora o pecado e deixar o barco vazio para que Jesus possa preencher? A lógica aqui era desistir. A lógica, pastora Alice, quando tu enfrentou uma enfermidade, era desistir. A lógica para o teu relacionamento, para o teu casamento, quando você teve uma crise, a lógica era desistir. Mas não foi você que escolheu Cristo, foi Ele que escolheu você. A lógica na crise é desistir. A lógica agora, olha, está indo mal a pior. Eu vou fechar a loja, eu vou fechar a empresa. Não. É nesse momento que Deus vai testar você. É que muitas vezes você vai ter sentimentos que não são de alegria, que não são talvez medo, angústia, mas Deus está provando você para que você viva um segundo semestre muito abençoado, extraordinário, em nome de Jesus. A lógica era isso. Mas eles estavam fazendo o quê? Manutenção. Lavando as redes. Porque no outro dia eles iam novamente fazer uma pescaria. Às vezes nós ficamos olhando pessoas que chegam longe. Toda pessoa bem-sucedida, toda pessoa que chega longe é uma pessoa que enfrentou crises na vida e não desistiu. Toda pessoa que conquista, toda pessoa que chega longe. Eu vou dizer para você, tem alguém aqui que é casado há 30 anos? Levanta a mão. 30 anos, ó, nós temos aí o tio Paulo, a tia Holanda, nós temos a pastora Elaine. Quantas crises, tio Paulo? Quantos momentos que a lógica dizia que não ia dar certo e hoje vocês são referência para os nossos casamentos nessa igreja? Quantas vezes, Lucas, tu passou por crise para ter a ferragem que tu tem hoje? De ser o cara mais rico de Eldorado do Sul? Quantas vezes? Quantas vezes, pastor Alice, quantas vezes nós poderíamos desistir de pastorear? Quantas vezes nós tivemos crise e agora chega, eu vou viver a minha vida. Olha, Jesus, eu sei que o Senhor me chamou para ser um pescador de alma, eu estou cansado, eu estou frustrado, é tanta coisa. Eu vou para casa dormir, eu vou arrumar um emprego lá, eu vou viver com a minha esposa, aleluia, glória a Deus. Não. Jesus chamou você para o trabalho. Quando você pega na mão lá, para guardar na sua mão, você não tem direito de olhar para trás. Alguém está comigo? Diga glória a Deus. Glória a Deus! Quantas vezes a lógica disse assim, para, e nós continuamos? Quantas vezes? E Jesus escolheu o barco de alguém que estava frustrado, derrotado. Aí Jesus falou assim, olha só o seguinte, vai mais profundo e joga a rede. Vai mais profundo lá e joga a rede. Aí Pedro disse, poxa, nós tentamos a noite inteira, mas porque é o Senhor que está mandando, nós vamos. Deixa eu falar para você, talvez tem pessoas aqui que estão dizendo, eu já tentei a noite inteira, eu já tentei demais, mas eu estou dizendo para você, nessa noite que Jesus está falando para você, vai um pouquinho mais no fundo, esvazia o teu barco primeiramente para ele entrar e vai um pouquinho mais profundo. A palavra de
Amém. Isaías 40:31, por favor. Mas aqueles que esperam no Senhor, isso é poderoso. Não é só um versículo que eu estou lendo. Eu estou dizendo para você que eu e você, quando nós esperamos no Senhor, as nossas forças se renovam. Voam alto como as águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Mas é aquele que espera no Senhor. Esse que espera no Senhor, a sua força será renovada. Olha o que diz em Salmos capítulo 126, versículo 5. Aqueles que semeiam com lágrimas, sabe que tem alguém semeando com lágrimas nesse tempo? Colherão com cânticos de alegria. Olha vocês. Aquele que sai chorando enquanto lança semente, voltará com cantos de alegria, trazendo seus feixes. Segura mais um pouquinho. Você já aceitou uma escolha? Só mais um pouquinho. Pastor, eu estou semeando com lágrimas, aleluia, pela tua vida. Mas Pedro, ele faz algo poderoso, que ele obedece, e a sua obediência já é um milagre. Porque a Bíblia é muito clara em dizer que ele lança a rede. E agora, quando ele lança a rede, ele puxa ela novamente. E a rede está cheia. Ela está tão cheia que ele precisa chamar todos. Vem que o milagre aconteceu. Eu estou vendo pessoas fazendo isso aí, ó. Vem aqui na minha casa que Jesus prosperou, os armários estavam vazios, está cheio, está faltando a tua casa, não pode, vem aqui, vem bastante para ti, está com a conta atrasada, Jesus multiplicou, toma aqui, aleluia, glória a Deus aí. Ele obedeceu e o milagre aconteceu. As redes ficaram completamente lotadas, cheias de peixes. Como é bom viver esse milagre. Como é bom poder ter para compartilhar. Eu não gosto de estar falando, parece que a gente é aqueles testemunhos, sabe? Mas quantas vezes eu pedi para as pessoas pagarem uma pizza para mim no passado, pagar as coisas para mim, e tu poder viver, semear. Parece que às vezes tu semeia e não colhe nada. Já aconteceu com você, sim ou não? Mas aí continua semeando, porque vai chegar um tempo que você vai começar a colher como nunca colheu. E é impressionante que nós não conseguimos nunca ganhar de Deus. Eu não estou falando somente de dinheiro, eu estou falando de você ser uma pessoa preenchida de paz, de amor, de alegria, de poder de Deus, de algo extraordinário, que vale muito mais que dinheiro. Que você possa prosperar com esse pouco, que às vezes você acha que é pouco, mas o teu pouco, muitas vezes valorizado, é muito para Deus. Existe alguém que te escolheu. Ele é muito claro em dizer: não foi vós que me escolheu, fui eu que escolhi você para ir e dar frutos. Eu quero te convidar a ficar de pé nessa noite. Feche os seus olhos. Eu sinto Jesus desde o início desse culto. Eu queria muito orar por ti. Orar por aqueles que talvez estão vivendo e viveram uma noite sem pegar nada. Mas quer saber o quanto você é forte, muito corajoso, como o pastor André pregou? Que mesmo sem pegar nada, você continua lavando as redes. Porque mesmo tendo uma noite de frustração, ou talvez dias e meses, você continua lavando as redes, você continua fazendo manutenção, você continua cuidando, porque você tem dentro de você uma fé, porque do lado de fora está dizendo que não vai dar, que não vai acontecer, mas dentro de você existe um consolador que está dizendo: continua lavando, continua fazendo, que vai chegar o tempo. Esse tempo eu quero estar perto da tua família, perto de ti, para usufruir, porque você vai ser muito abençoado em nome de Jesus. Eu quero estar lá para comer uma chuleta, um churrasco pago por você.
Mas essa noite eu quero orar contigo.